De volta com elas, boa tarde, aliás, ótima tarde. É sempre bom estar junto com vocês aqui num programa que une informação, entretenimento e muita música. Bom demais, né, gente? E para isso eu sempre conto com convidados muito especiais. Já está aqui ao meu lado a nutricionista Juliana Chiodini, a Ju que sempre nos traz dicas aí de saúde, alimentação e que recentemente esteve em Campinas, né, Ju, fazendo um curso aí de nutrição da mulher e veio contar um pouquinho mais pra gente sobre isso hoje e também falar da TPM. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. E é sempre bom a gente aprender, né? Até a gente pensou em falar sobre a TPM porque muitas pessoas não devem nem imaginar como que a alimentação pode ajudar a prevenir os sintomas da TPM, que atrapalha a vida de tantas mulheres. E como, né, Ju? Já já a gente começa esse nosso bate-papo, então. Junto comigo também essa dupla que eu adoro, sou fã mesmo, sempre que dá um tempinho eu vou prestigiar eles. Aliás, não só eu, mas todo mundo aqui na TV. Tão famosos esses dois, viu, gente? Fabrício e Gabriel, boa tarde, bem-vindos. Boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite, né, Gabriel? Com certeza, boa tarde, Vlada. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer pra gente. Sempre que eles estão podendo, estão acompanhando mesmo. Isso daí é verdade, né, Vlada? Com certeza. Com certeza. É bom prestigiar aqueles que a pra gente tem isso daí. talento. Bom, vocês ficam comigo até o final do programa, já já vão cantar, tem muita música hoje e participo do meu bate-papo com a Juliana também, tá certo? Bom, Juliana, as estatísticas apontam aí que 80% das mulheres apresentam variação de humor na fase pré-menstrual, né? Para começar, TPM é frescura ou não das mulheres? Olha, a TPM não é frescura da mulher. São alterações hormonais que acontecem logo após a ovulação. Então, apenas mulheres que ovulam podem ter os sintomas da TPM. Então, eles vão acontecer de 7 a 10 dias antes do período da menstruação e eles devem acabar logo após o início do fluxo menstrual, né? Então, a mulher que tiver o ciclo certinho, normalmente o risco de ter TPM é maior. E a TPM, Ju, ela pode atrapalhar a vida, o relacionamento, o trabalho, a própria pessoa? Ela consegue fazer isso, transformar a mesma pessoa? Consegue, porque essas alterações hormonais, dependendo do tipo da alimentação, do nível de estresse da pessoa, da falta de atividade física, ela pode, a gente considera uma síndrome distrófica que pode alterar a vida social, familiar, dar problemas no trabalho, né? Porque acaba deixando a mulherada com os nervos à flor da pele mesmo. Mas graças a Deus hoje a gente vê que tem como estar prevenindo isso. E o que falta no nosso organismo, né? O que a gente perde um pouco com a TPM? Porque a gente fica irritada, a gente fica mal-humorada. O que está faltando? É cálcio, é vitamina nessa época da fase da mulher? Como que então, o que acontece? Logo depois que a mulher ovula, a gente chama de fase lútea, né? Nessa fase são alterações hormonais que com isso vão ter vários tipos de TPM. Então, por exemplo, a TPM-A, que daí é fácil da gente associar, é a TPM que tem mais ansiedade, irritabilidade, tensão nervosa. A TPM-C tem maior compulsão por doce, aumenta o apetite. Depois, a TPM-D, a pessoa já apresenta mais depressão, insônia, fica mais chorosa. E a TPM-H, que já está relacionada com retenção de líquidos. Então, aumenta o peso, aumenta edema nas mamas. Então, assim, são vários mecanismos hormonais. Por exemplo, a A e a D são mecanismos opostos, né? Então, a A e a D a pessoa dificilmente ter junto. Mas a C e a H, porque normalmente as pessoas não têm um sintoma. Normalmente acaba eu tô tendo percebendo que eu tenho um pouquinho vários de sintomas, vários, né? Então, são alterações hormonais que, por exemplo, uma disfunção hepática, uma disbiose, que é um mau funcionamento do intestino, vão piorar os sintomas dessa TPM. Então, pode até, por exemplo, a vontade de doce, normalmente é por um excesso de consumo de doce que vai levar a aumentar a vontade de doce,
né? Então, já é uma alimentação inadequada que vai piorar esse sintoma. E deficiência de vários nutrientes, por exemplo, magnésio, aumenta mais a vontade de doce. Quando há retenção de líquido, as pessoas pensam, já que eu estou retendo líquido, eu tenho que tomar menos líquido. E não, aí que a gente vai ter que aumentar a hidratação para melhorar esse funcionamento dos rins para poder ajudar a diminuir o edema. Né? Então, acaba tendo assim, vários nutrientes envolvidos. Você tocou na questão do doce, né? Tem muita gente que gosta de comer chocolate nessa época. Eu, por exemplo, uma semana antes eu tenho vontade de comer doce. Depois eu não posso nem ver doce na frente. É normal isso também? A gente ter essa vontade só nessa época, Então, Juliana? porque essa alteração hormonal é justamente no período que antecede a menstruação. Então, a TPM verdadeira, ela acaba com o início da menstruação. Agora, pessoas que têm esses sintomas, que acabam continuando, pode ser por outros problemas hormonais também, né? Ou por deficiência de magnésio e de cromo. Perfeito. Deixa eu perguntar para os meus convidados de hoje. Gabriel está solteiro ainda, Fabrício eu sei que já é casado. Eu quero saber o seguinte, Fabrício, você sofre com a TPM da sua mulher ou ela é bem tranquila nessa fase? Não, é tranquila. Nossa, até na fase que ela tá passando por isso aí, ela fica um pouco chorona, né? Então é aquela TPMD. TPMD, então ela tem. Até ela tá em casa assistindo a gente aí. Mas é super tranquila. Só que também eu não fico muito mexendo com ela, não. Depois isso é uma questão que a gente vai conversar. Como que os homens devem reagir quando as mulheres têm TPM. E você, Fabrício, já namorou... Fabrício não, Gabriel. Você já namorou alguma mulher com TPM? Já namorei 3 anos já e é meio complicado essa fase aí, né? A minha ex, ela gostava muito de comer chocolate nessa época aí, então... Só que também eu era assim, eu evitava também ficar provocando muito. Então, na hora que eu vi que ela tava meio estressada, eu já saía meio de lado já. Porque senão sobrava pra você. O bicho pega, né? Muito bem. Juliana, e como que a alimentação diária pode auxiliar e prevenir a TPM, né? Vamos falar um pouquinho dos alimentos que auxiliam, que beneficiam. A gente tem muitas mulheres assistindo a gente agora aqui no Elas. Então, o que elas podem fazer para estar melhorando? O que devem evitar? Assim, a gente pode pensar de uma maneira geral, né? Não só pensar na A, na C, na D. Então, os alimentos inflamatórios a gente deve estar evitando nesse período pré-menstrual e são alimentos que, na verdade, quanto mais a gente evitar, melhor. Então, por exemplo, o açúcar, ou seja, doces em geral. Mesmo que se tenha vontade. Mesmo, porque assim, quanto mais você come, você vai aumentar a liberação de insulina, que vai colocar esse açúcar dentro da célula, vai gerar uma hipoglicemia e vai aumentar a vontade de doce de novo, ou seja, acaba sendo um ciclo vicioso. Então, quanto mais se come, mais vai querer comer. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo. E eu falo porque eu era formiga de carteirinha, né? Até eu falo para os pacientes que a gente tem que desformigar. Claro que quando a gente vai numa festa, sai, quer comer um doce, não vai ter problema, né? Quem me vê em festa, eu não vou embora sem comer o bolo. Só que no dia a dia, se a gente consegue diminuir o consumo do açúcar, de açucareiro, ou seja, evitar pôr no leite, evitar de pôr no café, no suco. Então, diminuindo esse açúcar já vai fazer uma boa diferença. E com certeza vai manter a forma também, vai também ajudar no controle de peso. O excesso de sal, então o sal do saleiro a gente deve evitar e colocar pouco sal na alimentação, então usar mais as ervas, então o alho, o cheiro verde, a manjericão, o hortelã. A comida não precisa ficar sem gosto, só fazer essa troca então. É só a gente diminuir o sal, mas pode deixar os temperos naturais. As gorduras